Nós vamos nessa noite falar sobre algo bastante interessante. E o tema que Deus colocou no meu coração é: o parente da vítima me encontrou. E agora? Eu estava ainda trabalhando a mensagem de domingo e muitas coisas a gente não consegue falar em função do tempo que a gente tem. Mas houve um item que eu preferi trabalhar ele hoje, dando continuidade à mensagem de domingo. Nós falamos sobre aquele moço, servo do sumo sacerdote, que acompanhou toda a comitiva que subiu ao Monte das Oliveiras para prender a Jesus. Ele era servo do sumo sacerdote. Nós vimos no domingo que implicava essa importância de um sacerdote, um servo de sacerdote, ser íntegro no seu corpo físico. Era a lei do capítulo 21 de Levítico, trata que o sacerdote ele tinha que ser perfeito fisicamente, ele não podia ter defeito. Então, quando ele recebe aquele golpe de espada de Pedro, nós vimos que ele praticamente teria que deixar toda a sua caminhada, a sua dedicação, porque o servo de um sacerdote, ele ficava estudando aos pés do sacerdote de 5 a 8 anos. E um ano antes da sua consagração, ele deixava de ser simplesmente um discípulo, um aprendiz, e passava naquele último ano a ser servo mesmo. Servo de andar com o sacerdote, de acompanhar o sacerdote onde o sacerdote ia. Por isso ele estava lá no Monte das Oliveiras, porque ele não era simplesmente agora um aluno, ele não estava só na escola. Passou o período de aprendiz na teoria e o último ano era o ano da prática, de que ele ia acompanhar o sacerdote em todo o procedimento que o sacerdote tivesse que fazer. Então, se aquele servo do sumo sacerdote estava ali, significa que ele já estava no último ano. Ele já podia acompanhar o seu mestre. Então, ele estava próxima à sua consagração, o seu ingresso para o sacerdócio. E ele é acometido por um problema desse. Aquele acidente na sua vida que ele não esperava, porque ele não era soldado, não subiu ali soldados, como nós vimos, subiram só os anciãos, os escribas, sacerdotes, servos de sacerdotes, capitães do templo, para capturar a Jesus. Nenhum soldado. Não havia o exército ali. E esse servo do sumo sacerdote estava no seu último ano, portanto, de receber a sua consagração para o ingresso no sacerdócio. Se Jesus não tivesse operado aquele milagre, ele teria que abrir mão da sua carreira. Nem ele seria excluído. Ele já não serviria, porque agora ele não tinha mais a sua integridade física. E um sacerdote não podia ser assim. Eu tirei aqui num site de medicina para você ver o que seria hoje uma cirurgia de uma orelha decepada. Veja, a orelha possui estrutura complexa, de difícil reconstrução, com cartilagem elástica delicada e envelope cutâneo fino. Diante disso, a reconstituição desta unidade anatômica requer muito da imaginação do cirurgião, da sua experiência pessoal e conhecimento obtido através da literatura médica recente. Estudos têm demonstrado que estas orelhas amputadas, que são reimplantadas, têm apresentado melhores resultados. A literatura é extensa e controversa no tratamento e reimplantação da orelha, mas o atendimento emergencial é fundamental. Pequenos pedículos teciduais podem, na maioria das vezes, oferecer suprimento vascular a toda a orelha. Devido a isto, deve-se tentar o reimplante da orelha, sempre que houver um pedículo cutâneo. Casos de amputação total, sem nenhum pedículo cutâneo, o tratamento padrão consiste no reimplante microcirúrgico da orelha. Existe uma grande dificuldade do procedimento devido ao diâmetro dos vasos e à possibilidade de lesão íntima dos vasos pelo estiramento. Então, observando esses dados, nós vemos que se fosse hoje, ainda haveria uma grande dificuldade para reimplantar algo que parece ser tão simples.
Veja que eles dizem que esses reimplantes têm apresentado melhores resultados. Olha o século que nós estamos. Olha a modernidade em que nós estamos vivendo, sendo que não seria algo perfeito. Apresentar melhores resultados não é ficar bom. Vimos que, por mais que não haja possibilidade de um reimplante, mas o atendimento emergencial é fundamental. Há um artista holandês, um pintor chamado Van Gogh. Ele foi uma pessoa que quase morreu porque amputou a própria orelha. Ele quase morreu de hemorragia, porque num surto de profunda depressão, ele decepou sua própria orelha. Ele quase morreu. No século XVIII, ele se suicidou depois, anos mais tarde, morreu com 37 anos, mostrando que o atendimento, por causa da hemorragia, é fundamental, um atendimento emergencial. E às vezes pode-se aproveitar, então, partículas, pedículos cutâneos, os vasos sanguíneos, diz ali a dificuldade dos diâmetros serem ainda padronizados para o reimplante. Tudo isso o cirurgião tem que reaproveitar, tem que estudar rapidinho. Tem que ser algo realmente emergencial. E nós vemos que, com tanta dificuldade, eu observando o texto narrado por João, e depois nós vamos frisar bastante o texto que João escreveu. Pregamos domingo em Lucas, mas hoje nós vamos analisar melhor João. Porque quando João falou cortou a orelha, eu procurei o termo original, e o termo original realmente indica que a orelha foi decepada. A orelha foi decepada, não simplesmente cortada, não ficou pendurada, foi decepada a orelha de Malco. Então veja, no século I, Jesus faz o milagre, cura, coloca de volta a orelha sem procedimento algum, sendo que hoje a medicina se depara com essas dificuldades. E aquele moço sendo vítima daquela situação, veja, uma coisa interessante, porque Pedro, um homem precipitado de questão de temperamento. O temperamento de Pedro, segundo os estudiosos, era sanguíneo, não é sanguinário, como dizem, por mais que ele era um pouco violento. Pedro não era sanguinário, era sanguíneo, temperamento sanguíneo. Um homem esquentado, um homem que tinha dificuldade de pensar antes de agir, que tinha dificuldade de falar depois de pensar. Um homem realmente precipitado. Pessoas desse temperamento realmente têm essas atitudes. Então, nós vamos observar que quando João narra, capítulo 18, por que nós vamos analisar João? Porque João, ele tinha mais autoridade, vamos dizer assim, do que os outros evangelistas para falar desta situação. E eu vou mostrar por quê. João capítulo 18, no versículo 12 em diante, diz assim: então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era o sumo sacerdote, Malco era servo, portanto, de Caifás. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Veja, Simão Pedro e outro discípulo. Esse outro discípulo era João. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Veja, então quando Jesus foi levado para a sala do sumo sacerdote, pelo fato de João ser conhecido do sumo sacerdote, Caifás, eles autorizaram João a entrar junto na sala do sumo sacerdote. Portanto, de todos os discípulos, só João foi testemunha ocular do julgamento de Jesus lá dentro. Sendo assim, ele tinha maior autoridade do que Mateus, de narrar, porque Mateus não estava lá dentro, Mateus não viu do lado de dentro, Mateus nem seguiu a Jesus quando foi preso, Mateus foi um dos que fugiram. Aqui estava Pedro e estava João. João pôde entrar, portanto, na sala do sumo sacerdote. Então, versículo 16, e Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então veja bem, João, quando viu que Pedro ficou do lado de fora
da sala e do pátio. Tinha a porta, tinha o pátio e depois tinha a sala. Pedro ficou para fora do pátio. Então João voltou e conversou com a porteira para permitir Pedro entrar pelo menos no pátio, que é ali o pátio onde ficavam os criados, as criadas do sumo sacerdote, e é onde Pedro foi se esquentar com os demais criados, enquanto Jesus estava dentro da sala, onde João entrou e foi testemunha ocular do julgamento de Jesus. E o que isso tem de importante? Talvez, para Pedro, foi algo que depois, certamente, ele podia ter dito, olha, que eu ficasse pro lado de fora. Que João não tivesse feito aquele favor de pedir para a porteira liberar a minha entrada. Porque quando Jesus falou para Pedro que Pedro o negaria, Jesus disse para Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar, ainda esta noite. E as 3 negações de Pedro foram exatamente porque ele entrou no pátio. Você se lembra quais foram as pessoas que reconheceram a Pedro? A porteira, soldado no templo, servos. É aí que está o grande segredo, que só um evangelista fala o que eu vou falar agora. Exatamente João. Por que nenhum falou? Porque Mateus não viu, Mateus não estava lá. Marcos e Lucas não eram discípulos de Jesus, por evangelista, mas Marcos não andou com Jesus, Lucas não andou com Jesus. Marcos era discípulo de Pedro, Lucas era discípulo de Paulo. Mateus, que era discípulo dentre os 12, não estava lá. Só João, e João entrou. E João, sendo conhecido do sumo sacerdote, certamente ele conhecia as pessoas que estavam ali. Por isso que João podia falar o nome do rapaz, servo do sacerdote. Só João disse que o nome dele era Malco, porque João conhecia ele. E assim, João vai escrevendo o evangelho dizendo, olha, versículo 17. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Qual era o medo de Pedro? Quem estava sendo perseguido, quem estava sendo capturado, não eram os discípulos, era o mestre. Tanto que João estava lá. E a porteira sabia que João era discípulo de Jesus. Ela só perguntou, você é discípulo? Então entra, vai ficar aqui dentro. O João está entrando, você é discípulo? Entra. E ele ficou com medo, disse, não sou. Então a primeira pessoa que reconheceu Pedro foi a porteira. Versículo 18, ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. No versículo 25, veja, João contando. E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Pela segunda vez, João negou ser discípulo. Agora, no versículo 26, olha só o que acontece. E um dos servos do sumo sacerdote, o que está escrito aí? Parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não tive eu no horto com ele? O parente da vítima me encontrou, e agora? O resultado para Pedro aqui foi catastrófico, porque a porteira perguntou se ele era discípulo, porque ele estava com João, e ela sabia que João era discípulo. E havia depois naquela roda do versículo 18, servos e criados, e estes servos e criados foram os que perguntaram para ele no versículo 25. Os que estavam ali perguntaram. Então alguns poderiam estar ali, mas teve um que era parente de Malco, que certamente presenciou a cena. Então ele pergunta para Pedro, não foi você que agrediu o meu parente? O que nós vamos falar nessa noite? A consequência de uma atitude nossa como cristãos lá fora, o que pode refletir no nosso testemunho. Como existe problema de pessoas que são crentes, cristãs, que não podem frequentar certos lugares porque não deu bom testemunho, que não podem ir em certas igrejas porque não deu bom testemunho por onde passou, não podem ir em certos bairros porque ele tem pessoas que conhecem ele, porque se errou enquanto estava no mundo todo erra e o erro é normal. Mas se errou enquanto é servo de Deus, o escândalo repercute, reflete demais. Pedro não esperava que ainda naquela noite ele ia se deparar com um parente do rapaz. A surpresa da sua atitude de ser discípulo de quem pregava o amor, ter agredido daquela forma o parente daquele homem, o que será que ele pensou? Será que todos são assim? Você já ouviu, quando você evangelizou alguém,
e esse alguém identificou outro alguém da sua igreja, dizendo assim, o fulano é de lá? A fulana é da sua igreja? Então não vou lá, porque para mim aquilo não é crente. Porque por mais que a pessoa tenha se arrependido, tenha se transformado, tenha recebido o novo nascimento, o ser humano tem dificuldade de acreditar na transformação do ser humano. Por isso, qual é a melhor atitude que nós temos que ter? Qual é a solução para a gente não se deparar com um problema desse? Porque nós somos cidadãos, precisamos de frequentar órgãos públicos, necessitamos de entrar no supermercado, nas lojas, de andar pelas ruas, e de repente vamos nos deparar com alguma pessoa que nós tivemos algum atrito, ou tivemos algum problema com alguém que é amigo daquela pessoa, é parente daquela pessoa. Isso vai impedir de as pessoas acreditarem no evangelho que a gente segue, na eficácia do evangelho que a gente professa, daquilo que a gente fala, porque nós falamos domingo que a espada simboliza a palavra. Como a gente tem tratado as pessoas lá fora, como nós temos conversado com os nossos colegas de trabalho, como a gente tem conversado nos órgãos públicos, com os funcionários públicos, como que a gente tem falado com os comerciantes, como a gente tem falado com os nossos parentes. Será que no que depender de nós, essas pessoas teriam motivo para vir à igreja, para aceitar a Cristo? Ou muitos deles são parentes de vítimas, de palavras feridoras que saem da boca de um cristão? Reparar isso aqui, houve uma agressão, a orelha foi cortada, Jesus curou, mas aconteceu. Se Jesus não estivesse ali, agora você imagina, era de noite, não tinha refletor, eles subiram lá com tochas, vamos achar uma orelha caída, se fosse hoje procurava lá, iluminava com o celular, ele procurava, pega a orelha, põe no gelo, vamos para o hospital. Mas Jesus estava lá. Quando Jesus está, qualquer caos se torna em nada, não é verdade? Ele coloca em ordem. Mas aconteceu. A atitude de Pedro ficou marcada. Por mais que Jesus faça um milagre, por mais que Jesus tenha curado, aquele homem falou assim, olha, você cortou a orelha do meu parente. Foi a terceira negação de Pedro, cumpriu-se. Aquilo fez Pedro chorar amargamente. Pedro chorou amargamente. Esse é o resultado. Todas as vezes que nós damos um mau testemunho e alguém nos cobra por isso, vem uma amargura em nosso coração, porque não honramos o nosso mestre e aquilo que ele nos ensinou. Provérbios 17, versículo 14 diz assim: como o soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. Reparar o que Pedro fez, atitude de alguém reconhecer que aquele outro, olha, aquele crente lá da sua igreja, foi lá no meu vizinho e botou a boca nele. Olha, aquela crente, olha, nem vou te dizer o que ela fala lá na empresa. Reparar isso daquele que não crê nesse evangelho é quase impossível. Só é possível porque existe um ser chamado Espírito Santo, que um dia pode trabalhar naquele coração e transformar em gente. Mas humanamente, você sabe que o ser humano não perdoa. Nós precisamos treinar os nossos ouvidos para ouvir o que é bom. Ouvimos de tudo, mas o ouvir no sentido de acatar e guardar, somos nós que temos que fazer a seleção, a peneira. Ouvimos tudo e vamos reter o que é bom. Mas tem pessoas que conseguem reter só o que é ruim, e aquilo que é bom não retém. Em se tratando muitas vezes de cristãos, tem pessoas dentro da igreja que têm facilidade de ouvir, memorizar e repetir em palavras tudo que ouve de ruim. Aceita pessoas falando mal do próprio irmão, aceita pessoas falando mal da própria igreja, aceita pessoas falando coisas contrárias, negativas, que só trazem prejuízo, e às vezes nem num culto, na hora da palavra, consegue memorizar a palavra, porque o ouvido está treinado ao inverso. O que deve entrar por uma orelha e sair pela outra fica guardado, e o que deveria ficar guardado passa direto. Como tem pessoas que têm facilidade de ouvir tudo que não presta e focar a vida naquilo que não presta, e quando se trata daquilo que é bom, não consegue guardar, a fim de poder praticar. Agora, reparar aquela contenda que Pedro se meteu, Salomão disse ali em Provérbios:
O princípio da contenda é como o soltar das águas. Está dando aqui a ilustração de uma represa. Se abre a represa, quem que vai conter aquelas águas? Vai inundar e vai envolver tudo que a água puder. Então, o princípio da contenda é o soltar das águas. Então, é melhor, como disse aqui a palavra, não se envolver na porfia. Então, qual é a melhor solução? Evitar a contenda. Porque depois que soltar as águas, ninguém mais segura. Evitar a confusão. Fugir. E quem que tem que se posicionar? Se há uma situação de uma animosidade ali fora, entre um que serve e outro que não serve, quem que tem que se posicionar? Quem que tem virtude para conseguir evitar contenda? Quem que tem o poder de conter a ira? Crente ou mundano? Então é nossa responsabilidade evitar. Ah, mas eu não suportei. Ah, mas eu não aguentei. Então vai ter que encarar a consequência da enxurrada. Não suportou? Agora vai ter que suportar a consequência. Se tivesse segurado tua espada na bainha, isso não tinha acontecido. Quando havia contenda, a lei em Deuteronômio, capítulo 25, quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que se o injusto merecer açoites, o juízo fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça por certa conta. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Então a pena, quando houvesse alguma contenda, e os contendeiros fossem a juízo, o caso ia ser analisado. O que não tinha culpa ia ser justificado. Agora, o culpado da contenda ia ter que assumir a consequência. Por que não evitou? Não suportou? Agora tem que suportar os açoites. E dependendo aqui do que acontecia, até uma quarentena de açoite poderia ser dado numa pessoa, dependendo do grau da situação. Não mais do que isso. Por isso, às vezes, eles davam 39, para não errar na contagem. Como Paulo disse em 2 Coríntios. Uma quarentena menos um açoite. Para não errar, para não passar. Essa era a pena. E hoje, meus irmãos, nós também temos uma dura pena, uma dura consequência, se nós não contivermos o nosso temperamento, as nossas atitudes, porque a Bíblia aqui em Provérbios, ela revela para nós, no capítulo 15, do que procede a contenda. O versículo 18 diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Então, do que procede uma contenda? Não é simplesmente de uma injustiça que esteja acontecendo e eu queira me defender. O que suscita a contenda é a inclinação da ira que existe dentro do próprio homem. O homem iracundo, o homem que é dado à ira, o homem que tem facilidade para se irar. Por isso que foi Pedro, cara. O temperamento dele contribuía para isso, mas não justifica, porque Deus transforma pelo Espírito Santo qualquer temperamento. Se o ser humano se submete ao controle do Espírito, se ele vai para a oração, se ele vai mortificar a carne através do jejum, ele diz: Senhor, eu tenho ira no meu coração, eu sou um homem precipitado, eu sou uma mulher nervosa, irritada, mas eu não quero ser assim. Eu quero ser transformado, porque nós estamos trabalhando, meus irmãos, a nossa vida para irmos para o céu. E o que nos credencia ao céu não é batismo nas águas. O que nos credencia ao céu não é batismo com o Espírito Santo. O que nos credencia ao céu não é ministério eclesiástico, nem um cargo ministerial. A única coisa que nos credencia ao céu é o novo nascimento em Cristo Jesus. É a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem. O homem irado passa a ser um homem manso. Para isso ele tem que se submeter a este processo de transformação. Deus, eu sou assim, mas não quero e não aceito ser mais assim. Deus, ele transforma. A ira suscita a contenda, mas o longânimo, a pessoa que tem um ânimo pacífico, ele apazigua a situação. Ele evita a contenda, ele deixa para lá, ele espera uma hora melhor para conversar, ele espera o tempo certo, o local certo para falar, porque às vezes na ira a palavra é certa,
Na ira, o que a pessoa está falando não é errado, muitas vezes, mas o tom agride. O tom é violento. Aí a pessoa não aceita por causa do tom e não pelo que está sendo falado. Não que o que esteja sendo falado é errado, mas o tom que se aplica é errado. E isso deve ser colocado em todos os âmbitos, isso é dentro do casamento. Se há uma crise conjugal e a esposa está com a razão, mas ela está irada, a razão não dá a ela a autoridade de falar naquela hora por causa do calor da situação. Ela está com a razão, mas não é hora de falar. Se o marido está com a razão, mas ele está alterado, fique com a razão guardada, espere a alteração passar para falar. E a palavra que ele vai falar por ele estar com a razão, vai sair num outro tom. E aquela palavra então vai ser correta. Vai servir de bom remédio. Porque Salomão diz aqui em Provérbios ainda, que a palavra dita a seu tempo serve de bom remédio. Dita a seu tempo. A consequência era açoites. Então era melhor não ter entrado na contenda. Era melhor ter evitado. E se a pessoa evitou e o outro continua a contenda e deu problema, vai chegar diante do juiz e vai ter defesa. Não, aquele ali fez de tudo para que não acontecesse nada, mas aquele ali não deixou para trás. Não quis perder. Então, culpado era açoitado. O que Deus acha? O que Deus pensa a respeito de contenda? Provérbios capítulo 6, veja. A pior consequência, meus irmãos, que nós podemos ter, por muitas vezes não evitarmos a contenda, por muitas vezes não fugirmos disso, além das consequências que teremos aqui na terra, como Pedro, que foi reconhecido pelo parente da vítima, a pior é essa aqui, olha. Capítulo 6, versículo 16, veja o que diz. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª, a sua alma abomina. Deus abomina a 7ª. Então vamos ver as outras 6. Olhos altivos, Deus aborrece. Língua mentirosa, Deus aborrece. Mãos que derramam sangue inocente, Deus aborrece. Coração que maquina pensamentos viciosos, Deus aborrece. Pés que se apressam a correr para o mal, Deus aborrece. Testemunha falsa que profere mentira, Deus aborrece. Agora a 7ª que Deus abomina. O que semeia contenda entre os irmãos. Isso é abominável diante dos olhos de Deus. E se nós entendêssemos isso, meus irmãos, nós vigiaríamos muito mais com o que nós falamos. Porque podemos estar semeando contendas. Sabe por que Deus abomina a contenda? Porque ela nasceu no coração de um ser que semeou a contenda lá no céu. Porque a contenda vem para dividir. A contenda vem para jogar um irmão contra o outro irmão. E foi isso que aconteceu nas miríades celestiais de Deus. Lúcifer é o pai da contenda. Foi ele que jogou um contra o outro lá em cima. Deus abomina essa atitude no meio do povo dele. Como reparar? Como é que tem dentro de uma igreja pessoas que não gostam de pessoas? Essa igreja não serve para ser igreja. Tem que evitar a contenda. Deus abomina. Versículo 17 fala de mãos que derramam sangue inocente. O semear da contenda, Deus acha pior do que alguém que derrama um sangue inocente. Você acha pior alguém que foi lá e semeou uma contenda entre irmãos e destruiu uma família ou prejudicou um trabalho, ou alguém que vai lá e mata uma criança? Derrama sangue inocente. Por que Deus acha pior o semear da contenda? Porque a criança inocente está salva. É dolorido na carne, mas aquela criança é de Deus. O semear da contenda pode ter uma consequência terrível, irreparável, irremediável. Por causa da atitude de Pedro, ele teve que enfrentar. Ele não teve que encarar simplesmente aquele fato no Monte das Oliveiras, onde ele foi imediatamente repreendido por Jesus na frente de toda a multidão. Já foi envergonhado ali, constrangido ali, corrigido ali. Malco saiu curado, Pedro saiu corrigido, envergonhado, mas não terminou. Podia ter acabado ali, mas justamente teve que alguém, parente de Malco, encontrar ele. E agora, o parente da vítima me encontrou. Eu sou o culpado. Ele negou. E quantas pessoas também estão agindo da mesma forma? Não conseguem reparar os seus erros. Não conseguem se humilhar. Não conseguem voltar atrás. Olha, me perdoa, me desculpa. Eu falei o que não devia ter falado, eu não vigiei. Eu quero o teu perdão. Eu quero vocês comigo lá na igreja, congregando comigo. Eu quero me dar bem com vocês em casa, com meus parentes. Como tem pessoas que não conseguem voltar atrás. E às vezes até fecham a porta da igreja para aquelas pessoas. Fazem de tudo para que elas não venham à igreja. Porque vai ter que se encarar aqui. Vai ter que se enfrentar aqui. Como eu vi já em igrejas por aí, obreiros
que não se falavam, que não se comunicavam, e tiveram que se encontrar em púlpito, sentar na cadeira um do lado do outro. Eles iam prestar que culto a Deus, mas tem que glorificar, tem que adorar para mostrar para a igreja que são espirituais. Mas Deus conhece. Fugir da contenda, fugir, evitar a contenda é a melhor solução. Nós não podemos nos precipitar. Paulo ensinando a igreja de Filipos, lá em Filipenses, no capítulo de número 2, versículo 3. Nada façais por contenda. Não faça por contenda, não faça por competição, não faça por vanglória, faça por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Essa é a questão na contenda. Na contenda ninguém quer se rebaixar. A contenda é uma competição, é uma medição de força. E esse princípio de contenda muitas vezes não está simplesmente num atrito de pessoas que não se dão. Hoje nós vemos competições na igreja. Quem prega mais, quem prega melhor, quem é mais amigo do pastor. Hoje nós temos competições no mundo da música gospel. Quem vai ganhar o troféu, quem que é o melhor, quem tem o melhor CD. Isso é por vanglória, não é para glorificar Deus. Então são princípios que vão sendo semeados, mas não deixa de ser contenda, é competição. Nada façais por contenda ou por vanglória. Considere-se o outro superior a você. Eu sempre digo, sempre falei, se alguém chega e prega melhor, que bom, é para Deus, Deus merece o melhor. Se eu não consigo pregar tão bem quanto a ele, que bom que Deus tem ele para pregar melhor do que eu. Se eu não consigo cantar que nem ele, que bom que Deus tem ele para cantar mais bonito do que eu, porque é para Deus. Se eu não sei tocar como ele toca, que bom que Deus tem ele como tocador, como um bom tocador, porque é para a glória de Deus. E nós temos que considerar uns aos outros superiores a nós, reconhecer, aquele realmente é melhor do que eu, ele merece estar ali porque ele faz melhor. Eu não tenho aquela competência, eu não tenho aquela capacidade. É a questão de reconhecer, mas a ira não deixa. Não, era eu para estar ali, aquele cargo era meu. Isso foi sendo colocado por semeadores de contenda, que nasceu dentro do coração de Lúcifer, e Deus abomina. Nada façais por contenda ou por vanglória. Se tem competição no meio, se tem contenda, se você vai fazer alguma coisa de birra só porque alguém falou alguma coisa de você, hoje eu estou na plateia e está no palco, mas amanhã ele vai estar na plateia e eu vou estar no palco, ele vai ter que me aplaudir de pé. Aí depois sobe aqui e canta assim, avisa lá, esses hinos que não tem nada de hino, avisa lá para quem falou que eu não ia dar certo, avisa lá que eu estou de pé. Um sentimento de vingança, incoerências que estão sendo colocadas dentro da igreja para nascer no coração sentimentos de competição, para ver quem é melhor, quem deixou de ser. Eu não tenho que me preocupar com quem fala mal de mim. Eu não tenho que competir, provar nada para ninguém. Eu sou servo de Deus, comissionado por Deus. A Bíblia diz assim, não se preocupe com nada. Quem que vai intentar acusação contra você? Deixa que Deus te justifica. Mas se eu souber que alguém falou, o que o fulano falou de mim lá? O que o fulano falou? Não falou assim, você sustenta isso? Porque eu vou lá. Não faça nada por contenda, só porque disseram que você não ia conseguir. Faça porque é a vontade de Deus na sua vida. Faça porque é para Deus ser glorificado no seu ministério, no seu cargo, na sua vida, no seu procedimento. Um católico chamado Dom Helder, ele disse assim, o único evangelho que muitas pessoas vão ler lá fora é o seu procedimento. Tem pessoas lá fora que nunca leram o evangelho. E o único evangelho que eles lerão é o seu procedimento. Levar a Bíblia, estar no culto, mas feriu alguns malcos aí fora. E agora não pode ir naquele supermercado porque lá tem um povo que não pode ir em determinados lugares porque vai se deparar com alguém. Não pode ficar restrito porque não glorifica a Deus essas atitudes. Se acontece, então o caráter do crente verdadeiramente transformado, ele é humilde e ele vai lá e vai reparar a situação. Vai dizer, eu errei, eu não devia ter feito isso, eu errei porque eu sou um crente em Cristo Jesus, estou aqui para pedir perdão, estou aqui para dizer que eu nunca deveria ter feito isso. Estou totalmente arrependido. É isso que deve ser feito. Pedro não conseguiu. Pedro preferiu dizer, não sou eu, não falei nada, não fiz nada, não era eu.
século I. Se fosse hoje, ele dizia assim, era clone meu, mas não era eu. É alguém muito parecido comigo lá na igreja, mas não fui eu. Sou novo aqui na área, estou chegando agora. O senhor se confundiu, estava meio escuro, tinha sombra, fogo, árvore balançando. O senhor está se confundindo, não fui eu. Pode ter sido um primo meu, mas não fui eu. Dificuldade da pessoa aceitar, encarar, admitir um erro. Colossenses, capítulo 4, versículo 3 em diante. Orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual eu estou preso também, para que o manifeste como me convém falar. Eu preciso saber falar. Orem por mim, Paulo está dizendo. Aí ele dá um conselho. Andai com sabedoria para com os que estão de... olha a vigilância aqui lá fora. Ande com sabedoria lá fora, com as pessoas que estão lá fora, com quem você convive lá fora, com quem você trabalha lá fora, com seus vizinhos. Conviva com eles com sabedoria, remindo o tempo, como a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada palavra agradável. Vou conversar com ele porque ele é crente. Eu sei que crente sempre tem uma boa palavra. Eu vou conversar com ela, vou procurar ela para falar, vou desabafar, porque ela é uma crente, sempre tem uma palavra agradável. Daí vai conversar com uma crente lá na empresa, e é só conselho ruim, e é só falar mal de um e de outro, e é só semear a contenda. Não tem um conselho bom, não tem uma palavra agradável que vai levantar aquela pessoa, que vai dizer para ela, olha, tem jeito sim, teu marido tem jeito sim, não discuta mais com ele não. Às vezes é o problema que ela está passando ali na empresa, olha, fica tranquila, eu vou orar por você, vou pedir oração lá na igreja. Quem sabe se você não for lá comigo num culto, a igreja vai orar por você e o teu problema aqui vai solucionar. Não deixa quieto não. Que isso, se sou eu, se vem falar assim comigo, não tem segunda vez, que eu não levo desaforo para casa. Mas o crente, ele tem que ter uma palavra sempre agradável. Nós temos os nossos vizinhos ali, que às vezes a gente consegue trazê-los. Irmãos, ninguém na rua se dá bem com eles, porque eles são alcoólatras, eles incomodam todo mundo, e nós moramos de parede com parede. E os vizinhos perguntam, e aí, vocês estão conseguindo dormir? Como uma criança, está tudo bem. Nós tratamos eles bem e eles respeitam muito a gente. Sempre uma palavra boa, às vezes estão lá alterados, gritando um com o outro, se martelando e gritando com o vizinho, e vem falar com a gente sempre uma palavra agradável. Joga água no fogo, mostra para eles que a vida não é isso, que Deus é maravilhoso servir a Deus, que eles precisam vir para a igreja. Assim tem que ser a palavra do crente. A Bíblia diz aqui em 1 Pedro, capítulo 3, 15, antes, isso significa que é primeiro, antes é antes. Primeira coisa, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É possível? Desde que nós santifiquemos o nosso coração a Cristo. Por quê? Porque do coração estão a sede das emoções, das quais a ira é uma delas. Mas se eu pego o meu coração e santifico ele a Cristo e digo, agora Cristo é que domina o meu coração, Ele é o Senhor do meu coração, não os meus sentimentos mais, não são mais agora as minhas motivações, não serei mais dominado pelos sentimentos negativos, eu não sou mais dominado pela ira, porque eu santifiquei o meu coração ao senhorio de Cristo, é Ele que domina o meu coração agora, eu ajo segundo aquilo que Ele vai colocar no meu coração, e se Ele se assenhorear do meu coração, eu terei capacidade de sempre responder com mansidão e respeito a qualquer pessoa que vier falar comigo. Mansidão e temor, mansidão e respeito, respeitar as pessoas, falar direito, num tom certo, com o próximo, só aquele que entregou o seu coração ao senhorio de Cristo. Portanto, meus irmãos, esta é a única forma de conseguirmos evitar uma contenda, porque a solução para depois que nós encontrarmos o parente da vítima, vai ser difícil reparar.
Procure capacitar-se na presença de Deus para ter poder de evitar contendas, de ficar calado, ou de dar um bom conselho, ou de uma discussão, ter palavras que vão terminar com a contenda. Palavra de reconhecimento: tá bom, você está certo, eu errei, tudo bem, me perdoa, outra hora a gente se fala melhor. Evitar é a melhor solução. Capacidade para evitar na hora que o sangue quer ferver é estar sempre em oração, santificando o coração ao senhorio de Cristo. Senhor, domina o meu coração, domina a minha carne, que eu disse no início. Eu sou assim, mas não quero e não aceito ser assim, eu quero ser transformado. Porque eu disse que credencial para a salvação é novo nascimento. Não adianta estar aqui agindo como agia lá. Não adianta estar aqui sentindo o que sentia lá. Não adianta estar aqui pensando no que pensava lá. Isso não é transformação. Isso não é novo nascimento. Isso é ilusão. Trocou uma religião pela outra. Saiu de uma religião, entrou em outra. Mas é a mesma pessoa. Não é novo nascimento. Não é transformação. Isso não autoriza a entrada no céu. Porque no céu só os novos nascidos. Jesus falou a Nicodemos: para herdar o céu, aquele que nascer da água e do Espírito.